Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria e na aula de hoje eu vou ensinar você como você faz para acessar os seus dados. Como assim, Maria? Quando você tem um vetor, quando você tem um data frame, uma matriz, uma lista, como que você faz para acessar determinado dado que está lá dentro daquele vetor, daquela lista? Então, você quer saber acessar apenas o primeiro objeto da sua lista, a primeira coluna do seu data frame. Então, isso nós vamos aprender agora. Então, a primeira coisa, nós vamos criar o vetor. Então, eu vou colocar aqui, ó, criando o vetor. E para criar o vetor, nós vamos criar um vetor aqui de pH, onde os valores de pH serão 2, 6, vamos colocar 4.5, 7, 9, 5.2 e 3.7. Então, aqui a gente dá um Ctrl Enter e ele carrega para a gente o nosso primeiro vetor. É um vetor do tipo numérico, que tem 7 elementos, olha, de 1 até 7. Então, aqui ele já até mostra, se você colocar pH, ele vai mostrar aqui o vetor para você aqui embaixo. E ele já até mostra como que acessa os seus dados do seu vetor. Por exemplo, você quer acessar apenas o quarto número aqui, quarto objeto do seu vetor. 1, 2, 3, 4. Você quer que ele te retorne o número 7. Como você faz? Você coloca o nome do seu vetor, abre o colchete e aqui você vai colocar qual que é a posição que ele está. Você vai postar a posição 4. Dou um Ctrl Enter e aqui ele vai me dar que é o número 7. Então, isso aqui já mostra para a gente como que a gente faz para poder acessar o nosso vetor. Ah, Maria, eu queria acessar mais de um vetor. Como que eu faço? Você coloca pH, você vai abrir as suas chaves, você quer acessar, por exemplo, a posição 1, a posição 4 e a posição 7. Como você faz? Você coloca o C de concatenar, porque você vai colocar vários objetos, abre parênteses e coloca as posições 1, 4 e 7. Foi isso que a gente falou, né? Dou um Ctrl Enter e aqui, ó, o primeiro elemento é o 2, o segundo é o quarto elemento, né? É o 7 e o último elemento, que é o sétimo elemento, é o 3.7. Então, aqui ele mostra pra gente. Se eu quiser acessar todos os dados menos esses, como que eu faço? Eu coloco pH e eu vou fazer da mesma forma. Porém, em vez de eu colocar o concatenar, eu vou colocar menos concatenar. Vou copiar aqui e vou colar. Então, quando eu coloco menos concatenar, ele vai me dar todos os outros elementos, exceto os que eu pedi para ele tirar. Então, para você acessar em um vetor, é dessa forma que você faz. Você consegue acessar seus dados e, por exemplo, Maria, eu tinha um banco de dados muito grande, queria saber quem é o 20º elemento. Você vai lá e vai conseguir fazer através dessa funçãozinha básica aqui. Então, agora, a gente vai fazer agora uma matriz. E como seria numa matriz? Então, se fosse, vou colocar aqui, criando primeiro uma matriz. E se fosse uma matriz, como seria? Vamos criar a matriz, vou chamar ela de mat. Vou aqui dar o igual, né? Que é para poder falar o que ele vem aí. Vou colocar a função matriz, ó. Já me dá aqui a função matriz e vou colocar, a minha matriz vai ser o quê? Vai ser um número de 1 a 9 e eu quero que ele preencha por linhas. Então, vou colocar inRow igual a 3, que seriam 3 linhas, 3 colunas. Vou chamar aqui mat e olha só. Então, eu tenho 3 linhas e 3 colunas. Então, como que eu faço para acessar agora a matriz? Porque agora, Maria, eu não tenho uma linha, eu tenho uma linha e tenho uma coluna. Como que eu faço? Então, aqui ele já mostra pra gente também, olha como que é interessante. Primeiro você vai colocar a linha e depois você vai colocar a coluna. Então, aqui ele já mostra pra gente quem que você quer. Por exemplo, matriz, você quer acessar a linha 2, o terceiro elemento. Então, vamos lá, a linha 2,3. Quando eu dou Enter, olha, a linha 2 aqui,
o terceiro elemento aqui é o 8. Ele me deu 8. Então, se você quiser acessar a matriz ela tem essa vantagem. Você pode escolher qual linha e você pode escolher qual coluna você quer. E se fosse uma lista, Maria? Então, criando uma lista. A lista, para quem não sabe, vou chamá-la de list. A lista, para quem não sabe, ela consegue colocar vários objetos juntos. Por exemplo, vou colocar uma lista, vou criar uma lista com a função list. O primeiro elemento da lista vai ser um vetorzinho de 3, 8, 7, 4. São os números que eu quero. O segundo elemento vai ser a própria matriz que eu criei aqui em cima. E o terceiro elemento vai ser uma sequência de números de 5 números aqui. Vamos ver como que vai ficar essa lista. List não, né? É Liz, né? Vou chamar ela Liz e tá aqui, ó. Então, aqui a gente tem o primeiro elemento da nossa lista. O primeiro elemento da nossa lista é o vetorzinho de 3, 8, 7, 4. O segundo é a nossa matriz. E o terceiro é a sequência que eu falei com vocês, do número de 5 até 0, né? Coloquei de 5 a 0. Como que eu faço para poder acessar um número lá na minha matriz? Ou na minha lista? Primeiro, aqui a gente pode observar que quando você quer acessar o objeto da matriz, por exemplo, a matriz minha tem 3 elementos. Você quer acessar um elemento da matriz? É com 2 colchetezinhos. Olha que ele já mostra que elemento 1, que elemento 2 e que elemento 3. E se você quer acessar um valor que está lá dentro, você vai usar apenas um colchete só. Como assim, Maria? Me dá um exemplo. Por exemplo, list, abre 2, abri 2 colchetezinhos e vou colocar o número 2. O que é que vai aparecer aqui para mim? Quando eu der um Ctrl Enter, list não, gente, é Liz, né? Chamei de Liz, agora eu fico colocando list. Quando eu der um Ctrl Enter, ele vai aparecer quem? Ele vai aparecer a minha matriz. Por quê? Porque é o segundo, eu falei com ele que eu queria o segundo elemento da minha lista, que é a minha matriz que eu criei, que é o segundo elemento. Se eu quiser o terceiro elemento, ó, vou colocar a lista de novo. 3. E aqui eu tenho a minha sequência, que é o meu segundo elemento, o meu terceiro elemento, né? Que eu pedi o terceiro elemento. E se eu quiser, por exemplo, o terceiro valor aqui, igual a gente pegou lá, o terceiro valor da minha primeira lista, do meu primeiro elemento. Então, vou colocar Liz. Quem eu quero? Eu quero o primeiro elemento, certo? 1. E o que eu quero dentro desse primeiro elemento? Eu quero o terceiro valor. Para colocar o terceiro valor, eu vou colocar apenas uma. Igual tá aqui, ó. Igual tá aqui, igual a gente fez na lista lá. Igual a gente fez aqui no vetor. A gente queria um número só, a gente coloca só um colchete. Então, dou Ctrl Enter aqui e ele vai me retornar o número 7, ó. A lista 1, o elemento 1, número 7. Então, dessa forma, você consegue acessar todos os seus objetos na lista. Primeira funçãozinha você vai colocar aqui, vai ser qual vai ser o elemento que tem da sua lista, qual vai ser o elemento, e aqui vai ser qual objeto do elemento que você quer. E se a gente quisesse agora criar um data frame? Um data frame. Data frame, para quem não sabe, é como se fosse uma tabelinha. Então, a gente vai criar a nossa tabelinha. Data, eu vou chamar de data frame. Vai ser data.frame, ó. E vou criar meu data frame. Eu vou colocar que a primeira coluna vai chamar vai ser igual. A vai ser igual a 4 até 1. Nem sei se vai dar certo. E B vai ser igual a... Agora eu vou colocar um vetorzinho. Vou colocar um vetor de 2,6,5 ou 8,5. Dou um Ctrl Enter, vou chamar DAC para ver. Olha só,
Então, eu tenho duas colunas. Eu criei primeiro a coluna 1, que é a letra A, coluna A. E a segunda coluna eu chamei ela de B, tá aqui, ó. E agora eu quero acessar o meu data frame. Como que eu faço para acessar o data frame? Que nosso data frame está guardadinho aqui. Como que eu faço para acessar, por exemplo, o segundo elemento? Eu quero acessar o segundo elemento da primeira coluna. O segundo elemento da primeira coluna. Eu vou colocar DA e vou colocar. O segundo elemento é a segunda linha. Então, vou colocar 2. De qual coluna? Da coluna 1. Então, coloco 1. Aqui, segundo elemento da coluna 1 é o número 3. Aí, se eu quisesse acessar toda a coluna 2, segunda coluna, como que eu faço? DA, vou abrir o colchetezinho. E eu não quero nenhuma linha, né? Primeiro a gente coloca linha, vírgula, coluna. Então, eu coloco vírgula e já coloco coluna. Eu falei que vocês coluna 2, né? Então, aqui, todo elemento B. Aqui só temos o B, que é a segunda coluna. E se eu quisesse acessar, por exemplo, a primeira linha, DA, vou colocar a primeira linha, vírgula, nada, né? Porque eu não quero nenhuma coluna, eu quero só a linha. Então, aqui, a primeira linha é 4 e 2. Primeira linha, 4 e 2. E, por exemplo, se vocês quisessem acessar toda a coluna A, porque tem como você acessar sem ser dessa forma aqui. Você quer colocar agora o nome da coluna, você não quer colocar mais qual a posição da coluna. Você sabe lá que você tem um data frame e você quer acessar, por exemplo, os dados desse data frame que é muito grande, da coluna específica lá de solos. Como que você faz para fazer isso? Você chama o seu data frame, o nome dele, e você vai colocar o cifrão. Quando você colocar o cifrão, você vai escolher aqui, você pode colocar o nome da coluna ou escolher, por exemplo, A. E ele vai me dar a coluna A. Se eu quiser saber cifrão B, e ele me dá a coluna B. Então, aqui ele também já indica pra gente que o cifrãozinho que vai conseguir acessar essa coluna, tá bem? Então, pessoal, é isso sobre acessar os dados que eu trouxe para vocês, de uma forma bem básica mesmo para vocês entenderem. Isso aqui é muito importante quando a gente tem um banco de dados muito grande, a gente precisa de um determinado valor. Então, isso aqui é muito, muito bom mesmo, essa base para vocês pegarem. Qualquer dúvida, vocês podem deixar aqui, que eu volto para poder responder, ou vai lá no nosso Instagram, da Ambiental ProDev, e peça para gente esse acesso ao script que eu vou disponibilizar lá para vocês lá no Instagram. E também pode colocar sugestões de aulas. Curta nosso vídeo, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Até mais!